Amém, meus amados, a paz do Senhor, nesse dia e também nesta noite, que nós vamos nos encontrar daqui a pouco. E nós vamos continuar este assunto, esse tema muito lindo, que é a oração. Então, nos caminhos da oração, como é que Deus, assim, Ele se agrada de nós, como nós podemos tocar no coração de Deus. Alguém falou que Deus, Ele só trabalha quando nós oramos. Então ele falou que gostaria e queria dar muito trabalho a Deus, orando também muito. O grande pastor Enéas Tognini, para a gente lembrar a ele, né? Ele fala uma coisa, ele era um pastor batista, daqueles tradicionais, e uma ocasião, ele teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E aí ele começou a ter uma relação com Deus muito diferente. Ele saiu daquela religiosidade dele. Ele era muito cotado na época, ele era reitor do seminário lá em São Paulo, dos batistas. E Deus visitou ele de uma maneira extraordinária. E ele então começou a ter uma outra dimensão e passou como se tivesse para mudar-se de nível, né? Então, ele falou assim, que muita oração é muito poder, pouca oração, pouco poder, e nenhuma oração, nenhum poder. Então, nós queremos hoje meditar um pouquinho a questão da oração de novo, lá no Salmo 51, quero ler com os irmãos esta confissão deste homem que reconhece os seus pecados, né? E uma das marcas da oração é quando eu e você reconhecemos os nossos pecados. Então ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Então esse é um texto muito lindo, em que fala da realidade de um homem depois que ele pecou. É o antes e o depois. Ele está em pé, aí temos a queda dele,
E temos novamente Deus levantando este homem. Senhor, nós estamos aqui na Tua misericórdia, como disse esse homem. E, ó Deus, a realidade dele é a mesma nossa. Porque, ó Deus, quando um dia Tu tocaste em nossos corações, quando Tu nos fizeste nascer de novo, quando Teu Espírito entrou em nós, quando nós fomos formados novamente, imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Mas, ó Deus, nós não estamos livres de cairmos em pecado, mas é tão bom quando temos uma experiência muito viva contigo, que não precisa ninguém, ó Deus, nos obrigar, nos mandar largar essa prática. Porque Deus mandou um homem falar com ele, um servo de Deus, Natã. Ó Deus querido, ó Deus amado, ó Senhor, é tão bom quando Tu falas conosco e nós reconhecemos que estamos em pecado e nos arrependemos. E assim nós Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos, Te glorificamos, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, da minha família, da Tua igreja, não só local, mas da Tua igreja mundial. E, ó Deus, restaura em nós a alegria da salvação. Ó Pai querido, ó Deus, que a oração nunca seja para nós um fardo. Pelo contrário, a oração seja um momento de conversar na intimidade. É um privilégio que nós temos de conversar com o Deus Todo-Poderoso através da obra vicária, da obra substitutiva de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus tomou o nosso lugar e padeceu pelos nossos pecados. Senhor, a Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, Senhor, nós nos arrependemos como igreja, como nação brasileira. Perdoa os nossos pecados e nos livrai das garras, das mãos dos verdugos, porque nós temos um advogado que é Jesus. Senhor, sara a nossa terra, sara a nossa família, sara a Tua igreja, sara esta nação. Restaura a bênção, ó Deus, para cada pai, para cada chefe de família, para cada ministério, para cada homem de Deus. Restaura o ministério deste servo Teu, desta serva Tua, e restaura esta nação, Pai querido, para que nós sejamos uma bênção, como Tu disseste a Abraão. E assim, ó Deus, muito obrigado, Pai querido, Pai amado, Pai bendito. Muito grato, Senhor, e glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado, porque, como disse este homem, não nos deixe, Senhor, sem o Teu Espírito, porque aí vai embora a alegria da salvação. Torna a dar-nos a alegria da salvação, Senhor, para cada um de nós, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da opressão. Mas nós queremos fazer como aquele homem disse: ainda que falte tudo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Muito grato, Pai querido, em nome de Jesus, amém e amém. Então, meus amados, é muito gostoso, é muito glorioso quando você começa a conversar com este Deus. Você entra, como alguém falou, você sai
desta dimensão, você sai desse espaço terreno, você sai do 3D, não é isso? Que nós temos a linha, temos o plano e temos o cubo. Nós vivemos na terceira dimensão. E aí vamos para a quarta dimensão, onde está o Senhor nos céus. E as três dimensões estão aqui embaixo. Elas estão debaixo da dimensão de Deus. Por isso que Jesus fala: venha o teu reino, venha o teu reino, e faça a tua vontade, assim na terra, como ela é feita lá nos céus. Então este homem, ele começa com um segredo. Ele começa confessando os seus pecados. Irmãos, é tão bom quando eu e você reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância, reconhecemos a nossa fragilidade e reconhecemos que precisamos de Jesus, como disse ele ali em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. A trajetória desse homem, ele vinha de maneira maravilhosa, ele vinha conquistando tudo, ele vinha ganhando todas, ele era o vencedor, ele era o da winner. Mas de repente, na vida dele, ocorreu uma coisa, irmãos, que nós precisamos, como servos, como homens de Deus, ter muito cuidado. Alguém falou: o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio com os erros alheios. E Davi, ele está no seu palácio. Davi é um rei guerreiro. Meus amados, Davi não era para estar no palácio. A vida do cristão, irmãos, enquanto ele estiver aqui, não é para ele estar numa boa. Isso são estratégias do diabo para derrubar aquele homem, aquela mulher de Deus. Davi era para estar lá na batalha, porque o país dele estava em guerra. A nação israelita estava em guerra com os seus inimigos. Mas Davi achou que já era hora de ele descansar um pouco. E aí os amigos, entre aspas, os tais conselheiros: é verdade, rei, é verdade. Você vem numa trajetória desde a tua tenra infância. Tu não tiveste adolescência, tu não tiveste o aconchego de uma casa. Você veio de trás das ovelhas, você veio cheirando o cheiro de ovelhas, mas agora você é rei. Agora você está com perfumes, uma boa mesa, uma boa cama. E isto, irmãos, foi uma estratégia diabólica. E Davi, ele vai aos poucos se acostumando. Irmãos, a vida cristã, nós temos hoje no nosso meio um evangelho meio estranho. Pessoas que querem o evangelho como se ele fosse um supermercado, como se ele fosse uma loja de grife. Ele quer isso, ele quer aquilo. Mas, irmãos, Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Irmãos, o que Deus tem te dado, o que Deus nos dá, é para nós abençoarmos as pessoas. Não é para o nosso próprio e somente bem-estar. O Davi, ele recebeu uma missão para cuidar do povo de Israel. Mas aí fica uma grande lição, irmãos. São Paulo disse para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo.
tenha cuidado de ti mesmo. Às vezes, irmão, nós confundimos liderança com você mandar, né? Os grandes homens, os grandes conquistadores, eles disseram: primeiro eu tive que eu mesmo me liderar. Eu tornei-me escravo do meu corpo, porque eu o dominei. São Paulo fala isso, que ele esmurrava o corpo dele com aquela disciplina, sabe? E Davi, no momento da vida dele, ele larga aquela postura austera, aquela postura de que Deus, irmãos, eu preciso agradar Deus até na oração. Irmão, nós temos que chegar um momento da nossa vida que a oração, ela seja como se fosse a água para o peixe, o ar para os humanos. Irmãos, a oração, para quem tem uma experiência viva e profunda com Deus, a oração é como o oxigênio para os homens, é como a água para o peixe. Tem até aquela música, né? Como pode peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um cristão viver sem comunhão com este Deus através da sua palavra e da sua oração? Eu acho muito interessante e muito propício, só que não vemos isso hoje. Quando os discípulos foram ali instados, foram cobrados para que atendesse a questão da diaconia, de servir as irmãs, as viúvas, a maioria era grega, as gregas ficaram sem apoio, são gregas, e aí vieram até os apóstolos para eles darem uma solução, e eles deram uma solução: escolhei homens cheios do Espírito Santo para a diaconia. E observe bem, irmãos, a igreja religiosa, ela acha que diácono também não é para pregar, não é para evangelizar, não é para curar enfermos. Mas tu tem 2 diáconos ali, Filipe e Estevão, serviam as questões temporais, sociais, mas como disseram os apóstolos, escolham homens cheios do Espírito Santo. Irmãos, quem tem uma experiência viva com o Espírito Santo, ele vai servir as coisas temporais e as coisas atemporais. Aliás, Filipe, ele me deixa assim um pouco meio vagueando e delirando, né? Porque quando eu vejo aquele filme da Enterprise, né, da Jornada nas Estrelas, que eles fazem aquele desembarque e embarque das pessoas usando a teletransferência, né? Eu penso que Filipe ali em Atos 9, Atos 8, diz que o Espírito Santo pega Filipe de um lugar e coloca ele em questão de segundos na estrada junto àquele homem da carruagem. Então, irmãos, seja qual for o título eclesiástico que você tem, mas a condição é você ser cheio do Espírito Santo. Então, na verdade, o Davi, ele era cheio do Espírito Santo. O nome Davi, irmão, já entrega muita coisa. O nome Davi que significa o amado. E o nome Davi, a palavra Davi no original, dá a ideia de 2 portas, 2 escudos. Então a função de Davi era ser um guerreiro. Então, os Atos dos Apóstolos 6,4, eles falam assim: mas nós nos dedicaremos ao estudo da palavra e à oração. Irmão, Davi, quando ele estava no campo,
Quando ele tinha que ir para a guerra, ele orava muito ao Senhor. E hoje, irmão, nós estamos. Eu fico assim pensando, e eu ainda sonho, irmãos, nós termos várias igrejas pelo mundo afora, de termos homens e mulheres de Deus em portas abertas, a cada dia estarmos ali à disposição dos irmãos, ministrando a palavra, orando, como esses discípulos disseram em Atos 6,4: mas nós nos dedicaremos ao estudo da oração e à oração e ao estudo da palavra de Deus. As coisas temporais fica com a diaconia, as questões administrativas é com a diaconia. Eles só consultavam os apóstolos: apóstolo, o que o senhor acha? Está certa essa medida aqui? Está, meu irmão, está abençoado, Deus já falou comigo, então vai na bênção, já deu tudo certo. E às vezes, irmãos, eu fico assim pensando, quem sabe as lideranças de hoje não estão como Davi, estão muito presas ao palácio, estão muito presas ao sistema, como alguém falou, estão na caixinha. Irmãos, a nossa função é estar lá fora, é estar combatendo. E aí, Davi está no palácio, e Davi é tentado a ver a Netflix, a Netflix imprópria para menores de 100 anos. E ele vê a Netflix, e a Netflix, né, é a queda dele. Interessante, irmãos, que a palavra serpente, irmãos, serpente, é interessante, irmãos, como a palavra de Deus é linda, né? Ela começa com a letra Nun, que é o nosso N. Irmãos, e quem vai avisar Davi que a serpente o enganou, ele foi contaminado pelo veneno da ilusão, do sexo, do prazer, fora do casamento? Quem é que vai falar para ele? Natã. Natã também começa com N, só que é o N positivo. Natã significa presente. Davi foi traído pelo diabo, que também começa com N, só que é o N negativo, não é o N positivo. E aí, irmãos, Deus chegou e trouxe as coisas. Tem uma expressão latina muito interessante, né? Que é a base dos médicos, né? Similia similibus curantur. As coisas semelhantes curam as coisas semelhantes. Então, quando você é atingido pelo veneno da cobra, eles te aplicam o soro antiofídico, que é feito do próprio veneno da cobra. E ali Deus envia Natã como um soro antiofídico. E aí Davi, isso que é o mais interessante e que é o mais importante aí nesse momento, meu amado, é quando Deus fala para mim, Deus fala para nós, que nós estamos errados. E aí, irmãos, ele fala isso, né? Ele fala assim no versículo 4: contra ti somente pequei. Irmãos, é tão bom, porque, irmãos, o homem que uma vez experimentou o novo nascimento do Espírito Santo na sua vida, irmãos, ele não retruca, ele não reluta, ele não acusa ninguém. Ele falou: perdoa-me, Senhor. Porque, irmãos, ele era rei, ele poderia encobrir aquele pecado,
e até mandar prender aquele ancião. Mas, irmãos, quando você vê a história de Davi, lá em 1 Samuel 16, 18, diz que ele era um homem temente ao Senhor. Irmãos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E às vezes, irmãos, eu fico assim pensando: Senhor, nós temos orado muito, fizemos campanha de oração, mas, Senhor, perdoa os nossos pecados. Eu me arrependo, Senhor. Irmão, nós estamos numa batalha muito grande. Nós temos 3 frentes, no meu entendimento, que Deus tem me feito ver. Não sei se para você também é, mas é orar pela família, orar pela igreja e orar pela nossa pátria. Irmão, nós precisamos assim, Senhor, porque quando Neemias ele volta, lá Neemias 9, ele está voltando com o povo de Babilônia, ele fala assim: nós temos pecado contra Deus. O Neemias se inclui, irmãos. Irmão, nós precisamos pedir a Senhor, a nossa nação, a nossa família, a igreja que nós estamos inseridos. Senhor, nós temos feito algo que ainda não está te agradando. Tira isso, nos purifica, Senhor. É tão bom, irmãos, quando a gente reconhece os nossos pecados. É tão gostoso. E pena que a hora já foi, a hora voa. Misericórdia, né? Então, olha o versículo 8, né? É o versículo 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Oh, irmãos, como é bom nós termos uma experiência quando Deus toca em mim, toca em você. Nós, irmãos, peçamos perdão dos nossos pecados. Irmãos, nós temos muitos ídolos. Não só existem ídolos de madeira, de gesso, mas tem a nossa vaidade, tem o nosso status quo. Não, eu sou melhor. Não, eu fiz uma graduação melhor que você. Não, eu fiz um doutorado. Não, eu sou... Irmãos, e outras cositas mais que você idolatra. Ah, não pode mexer aqui, isso aqui é meu. Quem tirou isso do lugar? Não, isso é ídolo, irmãos. São ídolos. E ele fala isso, né? Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E o 8 ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Deus quebrou este homem, irmãos. E muitas vezes eu e você estamos alquebrados, chateados, e nem sabemos porquê, né? Mas eu gosto mais então do versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele reconhece que ele fez errado. Irmãos, o Davi, ele não somente adulterou, mas ele também causou um homicídio. Ele mandou matar Urias para esconder o seu pecado. E ele percebeu que ele pôde esconder de alguns, mas não escondeu de Deus. E aí o 12, ele fala assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. E o mais lindo é esse, irmãos, que é a missão minha, é a missão da igreja. É o que Deus disse para Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Irmãos, é tão bom quando você pode dizer para alguém: eu estive
exatamente onde você está. E Deus me curou, Deus me restaurou. Eu estive aí e agora eu mudei de vida. E agora eu estou orando por você. Nós temos aqui, graças a Deus, a igreja continua com um mover de oração. E eu quero crer, irmãos, que a igreja não está só presa a esses mover de oração das uniões. E agora temos a nossa diaconisa Eliane também, com esse projeto de 21 dias de oração. Mas eu creio, irmãos, que eu e você estamos praticamente em oração 24 horas. Mesmo em pensamento, trazendo à existência. Sabe, como diz o hino, vem Jesus. Jesus toca neste lugar. Jesus, eu estou aqui nesta rua. Jesus, envia os teus anjos, abençoe esse lugar. Vem, Jesus. Então é isso que eu quero deixar para os amados irmãos, essa pequena reflexão. Tem mais coisa aqui, tem muito mais coisa, mas vamos devagar. Amém? Então vamos orar pelos que estão enfermos. Orar, irmãos, está havendo uma coisa muito assim grave lá no Afeganistão. Vamos orar, irmãos, vamos orar. E ali há interesse de duas nações estrangeiras e uma está apoiando os talibãs e a outra saiu. E os cristãos que estão lá, assisti um vídeo agora de uma senhora cristã, ela não nega Jesus e o tribunal ali joga um tiro, manda ela se ajoelhar e dá um tiro na cabeça dela. Isso é o que se pôde filmar. Estão ocorrendo assim coisas horríveis nesse momento em evidência lá no Afeganistão. Mas não é só lá. Em mais de 50 países o evangelho é hostilizado. Mas peçamos para Deus o Talibã, peçamos para Deus o Oriente Médio, o Oriente, a África, a Ásia, peçamos para Deus a China, a Índia e a restauração da Europa. Sabe? Precisamos, irmãos, fazer isto. Então, nessa questão da visão missionária da igreja, a igreja aqui não está só para pedir dinheiro para você, não. A igreja está aqui com uma visão missionária muito ampla. Sabe, nós precisamos ter alguém que interceda, que peça. Precisamos, irmãos, ter homens, aquele trio ali que estava, enquanto Josué guerreava, estava Moisés, e quando os seus braços pendiam, Arão e Hur levantavam os seus braços, e aí Josué prevalecia. Então o segredo é a oração. Então vamos orar. Pense nessa visão assim, não só local, não só regional, não só nacional, mas também uma visão de oração internacional. Senhor, nós queremos te agradecer. E, ó Deus, nos incluímos aqui e pedimos o perdão dos nossos pecados. E nos lava, Senhor, no teu sangue. E nos faz, Senhor, mais alvo do que a neve, mais ainda. Senhor, nós queremos cada vez mais nos aproximar da tua santidade, para que as manchas do pecado elas não tenham mais autoridade sobre nós. Nós estamos, ó Deus, em direção ao reino dos céus. Estamos, ó Deus, subindo. Estamos abandonando a questão das velhas práticas do pecado. E, ó Deus, nós queremos já te agradecer pela bênção da cura, porque a tua palavra diz que tu já nos abençoaste com todas a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai. Então já queremos te agradecer pela cura do câncer,
pela cura dos ossos, do sangue. Te agradecer porque Tu já abriu portas de emprego para os nossos irmãos. Senhor, Tu já resolveu problemas familiares, nós já trazemos à existência, Senhor. Nós fazemos como Tu fizeste, ao barulho das águas, como fala o Salmo 26, ao som das águas, nós gestamos, nós trazemos à existência o que Deus trouxe do abismo, Deus trouxe à existência a terra, e a terra foi transformada em jardim. Então, ó Deus, desse caos que está a vida desta pessoa, espiritual, emocional, fisicamente, não só essa pessoa, mas essa família, esta igreja, ó Pai querido, ó Deus amado, e também oramos em favor ali dos missionários, dos irmãos que estão nesses países que hostilizam o Evangelho, esses demônios. Senhor, joga eles para os verdugos e dá o livramento para os Teus servos, Pai querido. E assim, ó Deus, nós queremos Te agradecer. Toma a igreja local, toma todas as necessidades dessa igreja, Pai querido, principalmente as necessidades espirituais, as necessidades emocionais, mentais, sentimentais, econômicas e administrativas das lideranças. Senhor, levanta esta igreja, não só a local, mas a igreja em geral, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja de renovação, de vidas transformadas, de vidas totalmente libertadas e envolvidas com o Espírito Santo, e irmos, ó Deus, como disse o salmista: então eu ensinarei aos pecadores a Tua mensagem. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, muito grato, em nome de Jesus. A graça salvadora de Jesus Cristo, recaris Tu Iesus Christos, o amor de Deus, re agape teu, kai re koinonia, e a comunhão, topneuma ton hagion, do Espírito Santo, metarremon, com todos que aguardam a volta de Cristo. Em nome de Jesus, em Jesus, que é o nosso Deus, é o nosso Rei fiel. Você é muito amado por Deus, você é muito abençoado por Deus. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém.